Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital e também em exibição online através do nosso endereço eletrônico. E sejam todos muito bem-vindos. Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UFPB, ela foi pioneira no rádio paraibano com o programa Palavra de Mulher na Rádio Tabajara. E em dezembro de 2013, o pioneirismo volta a bater a sua porta, como a primeira mulher a comandar a superintendência do jornal oficial A União. Albieste Fernandes é a nossa convidada de hoje. Essa gestão que eu pretendo terminar em dezembro, não é? Ela terá outro marco simbólico, que é a digitalização do acervo e a criação do site. São duas coisas que a gente não pode deixar de dialogar. E hoje tem parada obrigatória no sul da República Tcheca, mais precisamente em Český Krumlov, uma pequena cidade medieval cuja arquitetura permanece intacta ao longo de mais de 5 séculos. É isso aí, Rose. O parada obrigatória hoje vai estar em Český Krumlov, na República Tcheca, uma pequena cidade classificada entre as mais belas da Europa pelo site Lonely Planet. Não saiam daí que a gente volta já. E o Cá Entre Nós está começando e a partir de agora me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Fundado no dia 2 de fevereiro de 1893 pelo então presidente da província Álvaro Machado, o jornal A União é o quarto mais antigo do país e ao longo dos seus 121 anos de história tem pela primeira vez uma mulher no comando do periódico estatal, que eu tenho o prazer de conversar agora, Albieste Fernandes, aliás, Bia, como carinhosamente é chamada. Seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigada, Rose. Foi com muita alegria que eu aceitei o seu convite. Acho que o seu programa lá na RCTV é um programa de variedade, de diversidade e que ajuda a gente a conhecer os personagens da nossa cidade, que hoje, com as tecnologias que agilizam o contato, mas ao mesmo tempo distanciam o contato próximo. Então, eu assisto o seu programa para conhecer os personagens da nossa Paraíba hoje. Muito obrigada, Bia. Para mim é uma honra ter você como telespectadora. Você é uma telespectadora exigente e, sobretudo, que conhece, né? Conhece a área que vocês, ao longo do programa, e a gente vai apresentar a partir de agora mais amplamente para o nosso telespectador. Então, vamos falar um pouco dessa trajetória que contabiliza 33 anos, né, de trabalho. Vamos começar. Você entra na comunicação como produtora e repórter. Começa aí também. Isso. Só que o início dessa trajetória foi em 1981 na PB Tour. Foi o meu primeiro emprego no estado. Certo. Eu ainda não tinha concluído o curso de comunicação social. Concluí no segundo período de 91 e assumi a assessoria de comunicação da FUNESC. Certo. A presidente era a professora Carmen Isabel. Carmen Isabel, querida Carmen Isabel Silva. Exatamente. E de lá seguiu-se uma trajetória da qual eu não me afastei mais, do jornalismo. A gente vai falar, mas vamos começar pela Tabajara. Sim. Já que a gente começou pela comunicação, você sim. começou nos bastidores, né? Isso. Depois repórter. Isso.
e numa TV local. E aí, como é que surgiu a ideia do programa pioneiro Palavra de Mulher na Rádio Tabajara? Isso aí a gente está falando da década de 80. De 80. Não, desculpe, da década de 90. Sim. Eu tive minha filha em 93 e em seguida o relacionamento não deu certo, enfim, mas esse detalhe é só para dizer por que surgiu o programa. Certo. O relacionamento não deu certo, mas nós somos amigos, é uma família, continuamos uma família muito harmoniosa. Aí, sabe aquele sonho, vou casar, vou ter filho, e o sonho não dura mais do que 2 anos. Então, eu estava... Quer dizer, surpreendeu, porque se espera muito, se fala a crise dos 7, né? Isso aí chegou até 2. É verdade. Mas continua. Mas eu sou uma pessoa inquieta, enfim. E eu fiquei com essa filha pequena e essa experiência me deu muita vontade. Eu já tinha jornalismo, já tinha terminado o curso e me deu vontade de falar para outras mulheres sobre, não é decepção, mas sobre a desconstrução de um sonho. Então eu pensei o programa Palavra de Mulher na Rádio Tabajara, porque era a rádio do Estado e eu já trabalhava para o Estado. Na época o secretário era Walter Santos, de Comunicação, aceitou bem o projeto que eu apresentei e iniciei essa trajetória na Tabajara que passou aí quase 12 anos de Tabajara. Nossa, agora o programa... Sim, vai dar o programa não, o programa infelizmente ficou 4 anos. Porque tinha um caráter muito, eu não diria revolucionário, mas avançado. Eu não trazia mulheres conhecidas da mídia, eu trazia as mulheres anônimas, as mulheres lutadoras, as mulheres... Um parceiro muito importante, eu faço questão de registrar depois desses anos todos, foi Marcos Pires. Porque Marcos entrava, eu só apresentava o programa ao vivo todos os sábados. E como a gente tinha muita procura das mães que se separavam pela investigação de paternidade, atrás de pensão, aí o pai negava, dizia que não era o pai e tal. E Marcos conduzia, na época que ainda não tinha esse exame de DNA tão acessível. É verdade. Marcos conduzia todo o trâmite e orientava aquelas mulheres. Dava uma assessoria ao programa. Isso, eu me lembro que teve uma senhora cujo filho foi atropelado, machucado o braço na porta de um transporte coletivo que não esperou. E quem foi o advogado dessa senhora, através do programa, foi Marcos Pires. Então, eu acho que o Palavra de Mulher teve uma importância muito grande naquela época, sabe, E, Rosa? sobretudo, o cenário daquela época no universo feminino, na década de 90, né, veio uma grande revolução, né, através das próprias novelas. A mulher começava a tomar uma dimensão, né, Eu me lembro que eu acho que foi também por aí que, por exemplo, aquela música de Simone... Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher, né? Que foi assim, virou um hino. Sim, é verdade. Não é? De luta da mulher, e Malu Mulher, enfim. E Livre para Amar, a letra de Simone. Contar comigo mesma, porque a mulher começava exatamente a sair desse sonho, que até a década de 80 ainda permeava aquele universo da casa, da família, né? E começar a despontar no mercado de trabalho. Sem dúvida, hoje você vê até que tem ainda, todo o programa que mantém ainda essa moldura faz sucesso, porque cada vez a mulher cresceu mais, né? E cada vez ela compartilha mais, que foi uma mudança no comportamento feminino através de programas como o seu. Porque a mulher não segredava tanto como ela segreda hoje, ela não compartilhava suas experiências como ela faz hoje. Exatamente. Não é isso? As revistas também, né? Também trabalharam nesse foco. É verdade. Né? Quando eu descobri o sexo da minha filha, dentro desse seu raciocínio, eu fiquei tão tranquila que eu ia ter uma menina, porque eu tinha todo um cenário mundial se voltando para as mulheres. Então eu sabia que eu ia ter menos trabalho para educá-la, porque difícil estava a começar daquela data a ensinar um menino a ser homem, porque os olhares estavam sendo voltados para as mulheres. E eu vi que era mais confortável naquele momento educar uma menina, não porque ela fosse quietinha, mas porque o mundo estava descobrindo que a mulher tinha valor. Não é? Um país de terceiro mundo como o nosso começava a valorizar as suas líderes. Verdade. Foi um momento muito importante. É verdade.
E não era que eu tivesse preconceito com mulheres que estavam na mídia, mas eu queria apresentar, na época a Tabajara só tinha uma frequência que era AM, não tinha FM. E o público da AM era exatamente o público daquela mulher que eu queria mostrar. Eu queria que ela se ouvisse no rádio, que ela se identificasse com aquilo que a gente apresentava. Daí que o programa foi acabando por conta de poucas. Eu fui perdendo o contato, as que eu já tinha trazido não tinham mais interesse em voltar, mas eu me lembro que tinha coisas curiosas. Assim. Olha, era exatamente o que eu ia perguntar. Para a gente fechar esse assunto da palavra de mulher, um caso que realmente te marcou. 2 casos, então, eu te digo. Conta. Uma coveira que eu nunca tinha ouvido falar até então, uma coveira, e que eu descobri num momento de muita dor, no enterro de uma grande amiga. E quem fez o enterro dessa grande amiga foi uma mulher. Eu nunca tinha, não sei se vocês... Não, também estou sabendo agora. E uma mecânica de automóvel que trabalhava no distrito mecânico. Ela desmanchava motor de caminhão, Rose, assim, como a gente bota uma mesa e tira, a maior facilidade. Eu me lembro do nome dela, Nena. Então, esses 2 casos foram muito simbólicos para mim, no que diz respeito ao direito da mulher, de exercer o que ela quisesse. Que, aliás, você tem, com esse arquivo um dia, hoje está muito ocupado, vocês vão saber daqui a pouco, mas quando sobrar tempo, pode fazer um livro, uma coletânea dessas histórias, né? Se a rádio tiver guardado os rolos de fita, a gente pode até... É uma ideia, né, não? É uma ideia muito boa. Bom, aí chega, não, mas antes disso, vamos só pontuar também que você passou pela Assembleia Legislativa. Passei. Aconteceu que o atual governador era deputado e coube ao gabinete do então deputado Ricardo Coutinho a implantação da TV Assembleia. Certo. E ele me convidou para fazer parte desse momento de iniciação da TV Assembleia. E passando ainda nesse currículo aí de trabalho, você também esteve bastante tempo na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Tive, porque depois da TV Assembleia, logo em seguida, o deputado Ricardo foi eleito prefeito de João Pessoa e me chamou para ir para a prefeitura com ele. Então, eu fiquei à disposição da prefeitura ainda, funcionária do Estado, como sou até hoje, há 33 anos, e fui à disposição da prefeitura. Lá eu assumi a assessoria de comunicação de 2 secretarias, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Humano, que é a SEDURB. 2 secretarias de muito conflito, não é? No momento em que a população se dá conta do valor do meio ambiente, denúncias, 24 horas a gente tinha um sistema, um disque denúncia, e o Desenvolvimento Urbano, que é a SEDURB, que cuida de mercado, cemitério e ambulante na rua. Então, era um trabalho diário, às vezes entrava pelo final de semana, porque tinha aqueles conflitos de ambulante com a prefeitura, enfim, a ordenação do mercado informal. E eu passei lá até o último dia do então prefeito Ricardo Coutinho. Bom, gente, chega 2011, vem a Diretoria de Operações da União, em 2013, ano passado, em dezembro, a Superintendência. Mas a gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Então, mudar de canal, nem pensar. Fica comigo. O maior desafio foi assumir a superintendência depois de ter conseguido, dentro da diretoria de operações, comprar o maquinário novo daqui. Cá Entre Nós está de volta e eu tenho o prazer de conversar nesse segundo bloco com a minha convidada de hoje, Albiege Fernandes, superintendente do Jornal União.
Bia, chegamos em 2011, você vem a convite do governador Ricardo Coutinho assumir a direção de operações, né? Em rápidas palavras, como funciona a diretoria operacional da União, e aí você chega à superintendência. Aí eu já vou emendar as perguntas, porque você já responde no todo. Ok. Qual o maior desafio de comandar um jornal centenário, sendo a primeira mulher, né? E também o único jornal oficial existente no Brasil ainda. Isso. Não é isso? Isso. Então são 3 em 1, 3 perguntas certo. aí em 1. Rose, cheguei em 2011 para assumir essa diretoria de operações. Quando cheguei aqui, descobri o que era. Eu achava que era a diretoria de cuidar do jornal. Não era. Era de cuidar da gráfica. Certo. Da gráfica, das oficinas, da circulação do jornal, da comercialização do jornal. Enfim, uma diretoria de muitas operações, na verdade. É verdade. E gráfica era um universo que eu não conhecia. Então eu tive assim a oportunidade de ser bem recebida. As pessoas que trabalham aqui têm no mínimo 20 anos de casa. Verdade. Então me acolheram muito bem, foram me passando toda a experiência deles e me dizendo gramatura de papel, tipo de papel, tudo isso eu fui aprendendo com eles. Informações elementares para o dia a dia, Exatamente, né? porque eu não tinha. Aí existe, Rose, no Brasil uma entidade, essa entidade é privada, mas ela congrega as imprensas oficiais do Brasil inteiro, de todos os estados, que se chama a ABIO, a Associação Brasileira das Imprensas Oficiais. A União é associada. Então eu comecei a participar das reuniões desta entidade. E lá, sim, aí eu comecei a entender, de fato, o papel de uma imprensa oficial. Em todas elas só têm o diário oficial, como nós temos aqui também. A União, só nós temos um jornal diário. Sem ser o oficial, somente a Paraíba tem, somente a União tem. Então, essas reuniões ocorrem 3 ao ano, a cada 4 meses. E nessas 3 reuniões anuais eu fui adquirindo conhecimento e experiência do mundo gráfico, de maquinário. Nós vamos falar sobre isso. Pronto. Aí Voltando, o desafio, né? O maior desafio foi assumir a superintendência depois de ter conseguido, dentro da diretoria de operações, comprar o maquinário novo daqui. Então, o desafio real agora é esse. É administrar, aumentar a produção gráfica. Bom, volta um pouco em 2011. Quando a gente chegou aqui, aí eu vi que ninguém do estado estava procurando a União para usar a gráfica da União. E aí eu fui tomando conhecimento dos preços de produção gráfica e vi que a gente tinha condição de comprar maquinário novo. O maquinário mais novo que existia aqui quando a gente chegou datava de 1974. Você tem uma ideia. Máquinas boas, máquinas alemãs, da marca Heidelberg agora, máquinas antigas. Já tinha coisa assim extremamente moderna e a gente nunca tinha, os meninos aqui que trabalham nunca tinham nem visto, nem vídeo. Então, com as viagens, como eu te falei, eu disse, olha, vamos aumentar o nosso faturamento para comprar maquinário. Então, fiz uma carta. Porque a gráfica é o pulmão do jornal, não é isso? Historicamente, se você for para o sentimental, é o jornal A União, claro, tem 120 anos. Mas o que traz receita para cá é a gráfica, não é o jornal, é a gráfica. Então, conversamos, eu e Ramalho Leite, que à época foi nomeado superintendente, ele entendeu a necessidade dessa modernização e me deu total apoio para avançar nisso. Então, eu fui me interessar por tipo de máquina, qual era a máquina mais moderna que a gente podia trazer para cá e que ela dialogasse com as máquinas antigas que a gente não podia deixar abrir mão, né? delas, entendeu, Rose? Então, esse foi um grande desafio. Aí caí dentro das secretarias, todos os órgãos do governo. Fiz uma carta colocando a gráfica da União à disposição do governo, dizendo não era um portfólio bem feito, mas era dizendo qual era a capacidade que nós tínhamos de aceitar e entregar a eles o trabalho deles. Todos os órgãos do governo vieram, foram
receptivos, trouxeram. A Secretaria de Educação trabalha conosco. Desde 2011 nós fazemos todos os diários de classe. Mais de 400 mil alunos no estado inteiro nós fazemos. Nós fazemos o PBVest, que foi instituído neste governo, que é um curso pré-vestibular gratuito para alunos oriundos da escola pública. Nós fazemos essas apostilas, nós trabalhamos para os 2 hospitais de trauma de João Pessoa e de Campina Grande, para o Detran, para Polícia Militar, até uma simples folha de ocorrência policial é feita na União. Então a gente começou e a determinação do governador era: não pode fazer nada de graça para ninguém. Usou a União, tem que pagar a União, porque antigamente se fazia as coisas e não se pagava. Na cabeça dos gestores era assim: mas a gráfica é da... Aliás, tinha a gráfica, tinha essa imagem, né? Que, eu quero lançar um livro, eu trabalho no Estado, é dito lá na União. Bota lá na... né? E nessa gestão a gente acabou com isso. Por outro lado, também tinha aquela coisa do pessoal achar que tudo que era do governo tinha que ser feito. Manda lá que a União faz. Depois resolve depois. E aí a gente faz mesmo, agora é preciso pagar. Agora entendeu? Dentro do... É preciso pagar. Então, o ano de 2011 foi um ano atropelado, porque chegou aqui um monte de gente sem muita experiência. Eu era uma dessa. Então, ligavam: olha, a gente está precisando disso, fazia. Para começarem a pagar, foi preciso uma pressãozinha da secretária de Finanças da época e tal. Mas foi só no primeiro ano que deu algum tipo de problema. Hoje a máquina vai... Vai tranquilamente, eles já sabem, quando pedem o material, já mandam a nota de empenho, a gente já sabe que vai ser pago aquele material, não tem problema. E tem sido uma parceria muito boa com todos os órgãos. A Secretaria de Saúde trabalha com a gente também. E com esta receita tirada do trabalho daqui, a gente conseguiu investir em maquinário novo. E tá aí um orgulho pra gente, sabe? Com certeza. Porque as máquinas são muito modernas, pra você ter uma ideia, a gente tem o suplemento Correio das Artes. O Correio, depois de todo impresso, para o acabamento, a tiragem dele de 3 mil levava 48 horas. Hoje leva 2 horas. O acabamento de uma tiragem de R$3.000 ou 3 mil revistas. Olha, nós temos muito para falar ainda, mas esse bloco está acabando e no bloco seguinte a gente vai falar desses investimentos físicos e estruturais que está deixando a União sem perder o seu lado tradicional, mas totalmente linkada à modernidade. Fica comigo, volto já já. O jornal é um patrimônio do povo da Paraíba. Então não é um patrimônio do governo, é do povo da Paraíba. Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com a superintendente da União, Albiege Fernandes, carinhosamente Bia. Bia, o jornal é considerado, sem dúvida, uma fonte historiográfica, né? Também um patrimônio cultural da sociedade. Mas é claro que, como um jornal oficial, navega sobre o poder, né? Navega de acordo com o vento do poder. Na gestão, a gente falou do Diário Oficial, de grandes investimentos. Na gestão Ricardo Coutinho, porque quem acompanha o Jornal União viu a sessão, viu queda, né? Porque vai muito do olhar do poder maior do Estado. Na gestão Ricardo Coutinho, como você pode colocar para a gente o posicionamento mercadológico do jornal e se você pode dizer, por exemplo, que ele vai além de um registro diário das atividades da gestão governamental? Rose, hoje o jornal é totalmente independente. Eu não diria que é totalmente independente, ele é desvinculado do governo. Ele noticia o governo como os outros jornais noticiam. A gente abriu, é um jornal da sociedade, porque nessa gestão é compreendido
que o jornal é feito com os impostos das pessoas. O jornal é um patrimônio do povo da Paraíba. Então, não é um patrimônio do governo, é do povo da Paraíba. E desde 2011 que nós viemos para cá com esta determinação do próprio governador. O jornal tem que noticiar qualquer coisa. Você pode ler o jornal ou qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, vendo, vai confirmar o que eu estou dizendo. Nós temos espaço para adversário, aliado, nós temos espaço para todas as correntes no caderno de política. E com relação a notícias outras do cotidiano das cidades, nós temos um caderno Cidades com notícias que vêm das sucursais do interior. Nós temos uma página também dedicada a tudo que acontece em João Pessoa. Enfim, o jornal é um jornal, como se chama por aí, é uma expressão bem corriqueira no meio, é um jornal plural. A gente realmente transformou a União, não é mais um folhetim político, não é, é um jornal. Tanto é, Rose, que agora a gente está às portas de uma campanha eleitoral e nós não temos nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Eles acompanham diariamente a União e nós não temos uma única chamada de atenção dos procuradores eleitorais, e eles têm o jornal na mão, nós enviamos todos os exemplares diariamente para eles, inclusive os de fim de semana. Bia, sem perder a missão histórica, o jornal, como você relatou para a gente nos blocos anteriores, vem aí up to date, né, com a modernidade. Aí tem a versão, sobre isso. Então vamos falar, versão online, muito investimento nessa área tecnológica. Isso. Estamos num projeto grandioso agora, que será eu não digo uma marca, mas será o fechamento desse ciclo nosso passando por aqui, que é um site e toda a digitalização do nosso acervo. Nós temos um acervo riquíssimo, você conhece a Paraíba, sabe que quando a gente precisa de uma notícia, recorre à União, a uma cobertura importante. Então, este acervo será digitalizado. Ao menos o pontapé, o princípio desse processo será feito agora no ano 2014. É uma boa notícia. E no nosso site, você vai digitar Antenor Navarro e você vai encontrar tudo que saiu em todos os exemplares da União com esta palavra. Olha, o ministro José Américo, naquela época, ele já dizia que o Jornal União era a universidade da época, né? Era a maior escola de jornalismo. A maior escola de jornalismo, que para ele era uma universidade, que a universidade veio exercer esse papel. E continua sendo, porque essas novas gerações vão ter acesso a toda... A União tem um papel, às vezes, protagonista ou não, mas... testemunha da história da Paraíba, Rose, né? Continua sendo uma escola de jornalismo, sobretudo porque se você pegar os jornais diários aqui da Paraíba, você vai ver que eles saem com muitos tópicos e fotos. Nós saímos com reportagens, com matérias grandes, com textos explicativos, porque a nossa linha editorial é muito em cima também das artes e da cultura. E não dá para você tratar de arte, de tradição, de cultura com pequenos textos. Então, ele continua sendo uma escola, e uma escola boa, e atualmente sob a supervisão primorosa de Walter Galvão, né? Que veio esse ano para cá com a gente, e logo no princípio do ano, em fevereiro, veio para ser o editor-geral do jornal. Um trabalho primoroso que ele faz incessantemente, dia após dia. E eu vou interromper já para mandar um abraço para você, meu amigo Walter Galvão. Isso, ele disse que a sina da vida dele é ter chefes Bia Ribeiro no sistema e eu aqui na União. É verdade, aí a Beatriz Ribeiro, aí, que comanda com maestria o maior sistema de comunicação do Estado, dedicadíssima. É um privilégio trabalhar com ela, e você aqui trazendo todo esse novo fôlego, né, para o jornal. A Paraíba só tem a agradecer. Né? Eu é que agradeço a oportunidade de estar conduzindo esse processo de modernização. Também faço parte, porque eu passei 4 anos aqui como colunista. Eu me lembro. No momento, a convite de Itamar Cândido, na gestão Ronaldo Canima, que era exatamente um momento de mudança. Trazer o comercial, lá do comercial para o jornal, que até então também não tinha. Então, eu tenho assim, a honra de ter meu pedacinho assim, né, nessa longa história da União, né?
O jornal, ele é um jornal tradicional que tem um target focado, segmentado em historiadores, mais para o mundo cultural, né? Vamos colocar assim. Você não tem um público jovem que pegue o jornal. Mas já tenho. É isso que eu ia perguntar. Você tem um público jovem e que leitura você faz, em rápidas palavras, Bia, do que muito se anuncia e ainda continua sem resposta? O fim do jornal impresso. Olha, o fim do jornal impresso eu já começo a ver como uma realidade muito breve, muito próxima. Agora, nós aqui temos a determinação de manter o jornal União até quando for possível. Nós não pensamos em fechar o jornal, absolutamente. Rose, por isso, porque é um patrimônio histórico do povo da Paraíba. Tem um significado, é uma simbologia muito forte na história da política, na história das artes, mas a gente aqui tem uma determinação de manter o jornal impresso. A gente não quer perder esse patrimônio do povo da Paraíba, não. Nós estamos agora aumentando as nossas vendas com o público jovem. É isso que eu ia perguntar agora. Porque nós temos bons estagiários do curso de comunicação aqui dentro, de faculdade particular e de universidade pública. São, acho que 4 na redação. São 4 cabeças talentosas e que multiplicam essa experiência deles na sala de aula e a ajuda, olha que coisa engraçada, das redes sociais. As redes sociais eles publicam as matérias deles nas redes e as pessoas vão à banca comprar para guardar. Porque você imprimir uma coisa da internet é uma coisa. E você ter aquele papel original é outra. Então, o público mais jovem, o público da universidade está descobrindo por quê. Também temos um editor de cultura vindo da universidade. Quem é o editor de cultura? Alexandre Macedo. E que transita muito bem na cena alternativa cultural da cidade. Então, a União, que a vida inteira até tem um apelido, a Vetusta Senhora, ela caiu um pouco nessa cena alternativa cultural, que é o jovem quem produz essa cena. Ele que proporciona, ele é o ator dessa cena. Porque continua como elemento de arte. E ele quer se ver no jornal. Né? É um jornal arte, realmente, sem dúvida. Nós não abandonamos a arte convencional, absolutamente. Todos têm espaço aqui, tanto no jornal quanto no suplemento Correio das Artes. Mas a cena cotidiana da cultura, do funk, do rap e de outras produções que não só musicais, literárias, sobretudo, elas estão dentro do jornal hoje. E o jovem quer se ver no jornal, o estudante de comunicação, o aluno de letras, ou o seu trabalho publicado, o aluno de história, entendeu? Então o jornal realmente deu uma reavivada muito boa. Quem lê, quem está lendo o jornal diariamente, faz questão de registrar isso pra gente. Que a bom, gente você tem esse recebe feedback, muitas né? comunicações, temos esse feedback. Bia, o nosso tempo está acabando, mas deixa eu te fazer uma pergunta final. Muitos nomes, não vou dizer muitos não, vou dizer alguns. Muitos é muito abrangente. É um catálogo. É um catálogo. Alguns nomes respeitados no jornalismo paraibano ocuparam aquela cadeira. Sim. E, sem dúvida, deixaram impressa na história na longa história do Jornal União, sua marca. Sim. Né? Através de mudanças, através de inovações, de ideias que fizeram realmente a diferença. O que a gestão Albiege Fernandes, né, como primeira mulher, com esse... Porque, mas por que primeira mulher? Não, mas é muita responsabilidade como uma primeira mulher pontuar na história de um jornal de mais de 120 anos. Pretende, o que a sua gestão pretende, deixar impresso na história do Jornal União? Olha, Rose, a ampliação e modernização do parque gráfico é um ponto para mim que eu acho... É a menina dos olhos. Para mim é a menina dos olhos. Agora, esta reforma e ampliação, ela se deu na gestão de 2 superintendentes que me antecederam. Ramalho Leite deu início, Fernando Moura acreditou e isso foi feito junto dessas gestões. Essa gestão que eu pretendo terminar em dezembro, não é? Ela terá outro marco simbólico, que é a digitalização do acervo.
e a criação do site. São duas coisas que a gente não pode deixar de dialogar, senão aí o jornal morre. Não porque é impresso, mas porque o impresso vai sobreviver junto com a rapidez da tecnologia. O imediatismo, entendeu? né? Então, essa possibilidade de qualquer pessoa no mundo inteiro acessar o site, digitar uma palavra, encontrar o que ele quer, isso vai ser uma coisa muito marcante. Eu acho que será essa iniciativa. Assim eu espero, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu desejo, primeiro eu quero te agradecer de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rose. Eu estava viajando, inclusive, na sua posse, mas Germano Romero veio. Exatamente. Né? Desejar todo sucesso, né? Toda a dedicação. Eu, sem querer desmerecer os homens, mas a mulher ela soma o olhar abrangente com o olhar mais focado. E isso faz uma diferença quando ela se dedica, quando ela se dispõe a abraçar um projeto. Então, eu quero desejar aí muito boa sorte para você, Bia. Tudo de bom. Obrigada, né? Rose. E o Cá Entre Nós é que agradece essa oportunidade de conhecer essas novidades todas aí desse jornal, que é de todo paraibano se sente um pouquinho dono dele. É verdade. Se eu tiver mínima parte do êxito que você tem na TV, se eu tiver no jornal, eu vou estar muito feliz. Olha, isso aqui foi um tricô, rolou um tricô. Rolou. Tudo de bom mesmo, muito viu? Obrigada, de coração. Você merece, é uma batalhadora. Fico muito grata. Obrigada a vocês todas. E você não sai daí, porque no próximo bloco tem parada obrigatória na República Tcheca. Fica comigo. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta e agora Germano Romero te convida para um passeio imperdível pelo sul da República Tcheca, que encanta os turistas com sua arquitetura gótica, renascentista e barroca. Dá uma olhada. Olá, Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje está com exclusividade em Český Krumlov, na República Tcheca, ao sul de Praga, uma cidade cheia de encantos, história e muita coisa bonita que a gente vai ver neste programa. Inserida no patrimônio da humanidade pela Unesco, Český Krumlov tem uma geografia bem interessante. Aliás, o nome Krumlov já significa curvada sobre o prado, porque o rio Moldava faz uma forma de S e a cidade se desenvolve por este desenho. Além das montanhas, das colinas, é hoje um destino muito procurado, principalmente pelos austríacos, pelos tchecos, alemães, mas vem gente do mundo inteiro, até da China, Japão, toda aquela parte da Ásia. E pertenceu a diversos impérios da nobreza altamente rica, passando de imperador para imperador, e que moravam no castelo que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados, o castelo de Český Krumlov, e além de conter uma série de outros atrativos, como galerias de arte, restaurantes muito refinados, hotéis aconchegantes, pensões, pousadas, várias pontes que cruzam
esse desenho que o rio faz e tornando um cenário magnífico e acolhedor, realmente um turismo refinado, vale a pena. Construído sobre uma grande rocha, o Castelo de Krumlov passou por diversas restaurações, inclusive com o suporte financeiro do American Express, e hoje abriga uma infinidade de exemplos da arquitetura em vários estilos. Tem um jardim rococó, o próprio castelo ele é no estilo neo-rococó, tem uma igreja barroca dentro, um teatro antigo em que 3 vezes por ano é usado, dada a vulnerabilidade de sua antiguidade. Mas é uma visita bastante interessante porque você tem diversos pontos de onde você avista a cidade inteira e pode fazer fotos muito interessantes. As alamedas são muito acolhedoras, com diversos nichos, onde você tem até cafeteria, lojas de souvenir. O castelo, inclusive, é considerado, aliás, ele é o segundo maior da República Tcheca, só perde para o de Praga, que é o maior castelo. E uma curiosidade é que a cidade não é grande e o castelo é imenso, então essa desproporção chama a atenção dos turistas que vêm muito aqui de todas as partes do mundo. E este é o jardim do Castelo de Český Krumlov, um passeio muito agradável, onde você pode desfrutar de um cenário paradisíaco, com canteiros de rosas, com alamedas cheias de plátanos, que esta época do outono ficam com as folhas amareladas, começam a cair, além de outras árvores e todo o entorno paisagístico que esta área do Castelo de Český Krumlov guarda por aqui. Inclusive tem um trecho mais adiante onde 3 ursos vivem nesse habitat aqui encantador e constituindo um dos pontos turísticos, né, desta visita. O jardim do Castelo de Krumlov é realmente magnífico. O bucolismo é um traço muito forte nesses passeios acerca das alamedas, das pontes e dos jardins de Český Krumlov. Você desfruta de recantos incríveis, porque de uma hora para outra você se surpreende com bistrôs, cafés na beira do rio, e você para tomar um chocolate, um vinho, e tem ao fundo o barulhinho da água correndo. É uma coisa assim muito aconchegante e além de juntar história, cultura e cenários assim muito interessantes para você se soltar sem pressa. Essa parada obrigatória em Český Krumlov é preciso ser guardada na memória para quem gosta desse tipo de turismo, porque é algo restaurador, algo incrivelmente fascinante, essas paisagens aqui do interior da República Tcheca. Anotem bem, essa cidade deve fazer parte desse turismo de outono e primavera, cujas épocas em que são mais interessantes. Aqui a gente está descendo na beira desse riacho, né? De onde você pode ver o castelo, as cúpulas, as pontes e toda essa configuração dos telhados, que é uma característica muito forte aqui dessa região. Uma boa pedida essa paradinha aqui em Český Krumlov. E até, como já dissemos, para quem vem de Praga para Munique, de Praga para Viena, é uma parada restauradora essa daqui, dessa parte da República Tcheca. Uma
das dicas para quem está em Český Krumlov é sair ao longo da margem do rio Vltava, contemplando o espelhamento que as fachadas fazem na água, na superfície do rio, criando uma paisagem muito bonita. Além de que você pode tomar um café em vários restaurantes e bistrôs que tem ao longo dessa parte, com restaurantes em varandas, muito interessantes, muito aconchegantes, um cenário bucólico, onde você desfruta das paisagens, das fachadas com água furtadas, de um lirismo encantador, essa parte de Český Krumlov. Surpresas incríveis e curiosas como essa, você estando de carro aqui pela República Tcheca, é você se deparar com essas quitandas, né, que mostram os produtos da agricultura local. E engraçados, porque você tem abóboras com diversos formatos. Coisas realmente que a gente não conhece. Além de frutas, tomate cereja, muito tropicais, uvas deliciosas que você pode comprar e degustar durante a viagem. E para encerrar o nosso parada obrigatória em Český Krumlov, a última dica que é esse parque que fica ao lado da cidade, com oportunidade para pedalar, contemplar, caminhar, muito bacana e muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima terça-feira com mais um Parada Obrigatória. Obrigada, Germano, com mais um show de Parada Obrigatória e até semana que vem. E a você de casa e a você que nos assiste pela internet, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho! Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.